Momento do Discipulado. Mas vamos para o momento do discipulado. A pergunta de hoje é a seguinte, Pastor Érico: até onde um discípulo deve obedecer seu discipulador? Há limite para a obediência? E a segunda pergunta, já complementando essa: eu posso ter mais de um discipulador ao mesmo tempo? Pela segunda, começando, não deve ter mais de um discipulador, isso é confusão. Há um princípio de administração que diz o seguinte: é preciso haver unidade de comando. Há uma só fonte de comando, tem que dar o som da trombeta bem claro para todos obedecerem. Numa empresa não pode ter várias pessoas que mandam. Uma empresa muito matricial é complicada. Existe esse modelo, é subordinado a um, mas ele é ligado por assunto ao outro. Isso costuma trazer muita confusão. Nas empresas, com relação à vida espiritual, traz mais confusão ainda. A pessoa tem que ouvir o som da trombeta de um lugar só. Ele não pode ouvir várias trombetas, ele vai ficar confuso na sua mente. Cada pessoa precisa ter um líder só, um líder, um pastor, e isso precisa ser organizado na igreja. Isso se chama edificação. Edificar uma casa é colocar cada material no seu lugar, cada tijolo no seu lugar. Cada tijolo tem que ser igual. Tem que haver uma continuidade na parede, mas há lugar para se botar a porta, não é na parede, junto com o tijolo. Há lugar para se botar o ferro, o vidro e assim por diante. Cada material de construção tem que ser utilizado da maneira apropriada, na sua hora, no seu lugar. A igreja é assim, precisa ser edificada. Cada ministério no seu lugar, mas o ministério não pode se confundir com a submissão do discípulo. Cada cristão precisa ter um líder reconhecido e receber orientação desse líder. Esse líder, por sua vez, também tem que estar debaixo de liderança para que haja um comando só. Não pode haver um comando múltiplo, tem que haver um comando único. Bom, mas para quê? Para obedecer? Não. A submissão não é necessariamente obediência. A pessoa que obedece é espontaneamente que obedece, porque na igreja ninguém é obrigado a obedecer. É espontaneamente que a pessoa obedece quando ela é submissa. Há uma grande diferença entre submissão e obediência. No exército, o subordinado tem que obedecer ao seu superior. Qualquer que seja a ordem, ele tem que obedecer, senão é punido. Mas na igreja a gente não tem que obedecer. Um líder não manda na vida do liderado. Um líder ajuda, orienta, e o liderado reconhece e faz aquilo se ele entender que deve fazer. Mas quando ele tomou a decisão de ser um discípulo, ele vai ter prazer em atender o que o seu líder quer, em obedecer ao que ele fala. Mas o líder não tem que dizer para o discípulo o que ele deve fazer. Ele tem que ensinar o discípulo a pescar e não dar peixe para o discípulo. O líder não manda no liderado, ele não dá orientação, ele não dá ordens para o liderado. O liderado é que vai ter que espontaneamente ter prazer em reconhecer o que o seu líder fala como algo vindo de Deus e vai, então, obedecer espontaneamente. Um líder não deve dizer o que o liderado deve fazer. Isso é totalmente errado. Um conselheiro não deve dar conselhos. Um conselheiro não deve dizer o que os outros devem fazer. É o Espírito Santo, a Bíblia e a própria consciência da pessoa. Mas quando o relacionamento de submissão é bem estabelecido, existe amor, o discípulo reconhece o líder, ele tem muito mais prazer
em obedecer. Ele vai querer obedecer. Uma palavra do líder vai ser ordem para ele, mas o líder vai tomar cuidado para não dar ordens, não dizer o que o liderado deve fazer. A gente precisa botar isso na cabeça. A regra que vale para mim não necessariamente vale para outro. Os princípios bíblicos funcionam, mas a gente tem que ensinar o discípulo a ser um pensante, um discípulo pensante, não um robô fazedor de coisas que a gente manda. Em muitas igrejas, o sistema é de uma tal maneira que os crentes são como que robôs, obedecendo a doutrina da igreja, que é emanada lá da direção. Todos têm que obedecer. Isso não é o modelo cristão. Nós temos liberdade, nós temos cabeça para pensar. Dentro de nós há um Espírito Santo para nos guiar. Nós temos princípios bíblicos trazidos da palavra de Deus que estão guardados na nossa cabeça e nós, cada um de nós, tem que tomar alguma decisão a cada momento. É assim que Deus nos quer e não com obediência cega. Essa questão é perigosíssima. A gente precisa entender isso. Submissão não é obediência, a submissão é espontânea. Mas para o discípulo que está submisso ao seu mestre, ao seu líder, é claro que ele vai querer fazer o que o seu líder disser. Mas o líder é que não vai dizer o que o discípulo deve fazer. Ele vai descobrir por conta própria. Então alguém vem e me pergunta, pastor, eu faço isso ou faço aquilo? Quem me conhece sabe que, em geral, eu não respondo, faça isso ou faça aquilo. Eu não tenho essa capacidade de falar em nome de Deus o que alguém deve fazer ou não. Meu irmão, pense bem, há princípios bíblicos relacionados com isso. Eu lembro alguns versículos, você ore, Deus dê direção para você, tome uma direção por amor e assim que haja proveito naquilo que você fizer. Eu devolvo a decisão para a pessoa. O líder não pode tomar decisão pelo liderado. Então, submissão não significa obediência cega e temos que tomar bastante cuidado com isso. Não temos que fabricar robôs, discípulos robôs. Nós temos que ajudar a desenvolver e crescer um ser pensante, um ser que tem a Bíblia, que tem o Espírito Santo e que tem capacidade de agir. Dessa maneira, ele vai fazer com outros também e vai poder discipular outros. É o que a gente tem que aprender e fazer.